E para falar sobre a importância de Ferreira Goulart para a cultura brasileira, a gente conversa com o professor de literatura, escritor e poeta Alberico Carneiro. Bom dia, obrigada pela sua presença, professor. Bom dia. O senhor fez um estudo sobre as obras de Ferreira Goulart, inclusive foi tema de uma apresentação na 3ª edição da Feira do Livro e também tema de publicações suas no Guesa Errante. Como é que o senhor vê o Maranhão nas obras de Ferreira Goulart? A importância do poeta Ferreira Goulart se prende a 3 livros que são fundamentais. Primeiro, A Luta Corporal, que foi lançado em 1954, que foi uma obra divisória de águas, né? Que eu posso falar mais adiante um pouquinho, para não me estender. A segunda, o Poema Sujo, lançado em 1976, e esse é o livro que tem a ver com o Maranhão, principalmente. Muita gente comenta da ausência de Ferreira Goulart do Maranhão. Isso aí é algo que se pode explicar. Ele saiu daqui em 1951, né, com 21 anos de idade, e qualquer um teria saído daqui, não só naquela época, mas hoje, porque os grandes centros, o eixo Rio-São Paulo, é onde tudo acontece no Brasil, né? E o Poema Sujo foi de lá. A gente olha mais a terra da gente, ou a pessoa amada, ou a terra amada, é da distância. É preciso haver um distanciamento para que a amizade e o amor se concretize, né? E o Poema Sujo justamente é uma autobiografia da infância do poeta e da juventude aqui em São Luís, na Rua dos Prazeres, onde nasceu e morou com 11 irmãos, né? E o filho de uma pessoa muito pobre, que era dono de um comércio muito pequeno, né? E tudo isso ele conta no Poema Sujo, e não só a biografia dele, mas é a biografia de São Luís. Agora, né? Como é que o senhor avalia toda essa obra também para a cultura brasileira? Olha, para a cultura brasileira, nós poderíamos dizer que... Não podemos dizer que Ferreira Goulart foi o maior poeta brasileiro de todos os tempos, porque cada poeta tem uma dicção, uma formação poética. Vamos dizer que Nauro é um grande poeta na área dele, um poeta na linha de Verlaine, de Baudelaire, de Mallarmé, e Ferreira Goulart é um poeta na linha de uma criação literária sem precedentes, né? Quando ele lançou A Luta Corporal em 1954, houve uma divisão de águas antes de Ferreira Goulart e antes de Ferreira Goulart, e depois com a Luta Corporal, porque ali ele quebra todos os padrões poéticos de construção do poema precedentes, não é? Ele instaura aí novos tipos de fazer poemas de maneira diversificada. Agora, ele foi o criador do neoconcretismo. O que isso representa para a literatura brasileira? Eu acho muito pouco, porque concretismo e neoconcretismo foram momentos passageiros na literatura brasileira que persistem, como, vamos dizer assim, até como ave daninha, porque o concretismo tentou, não se sabe bem direito dizer o que é o concretismo, porque ele é um fusionismo, é uma fusão. Você ali não tem só as palavras, você tem números, tem desenhos, é uma fusão de pintura, de poema, com matemática. Foi um negócio que não deu certo, né? Agora, professor, qual é o legado que o senhor acredita que Ferreira Goulart deixa para a cultura no modo geral? Principalmente, ele foi um pluri-intelectual. Ele foi o dramaturgo, foi o poeta, foi o romancista, foi o artista plástico, né? Artista plástico, e foi também autor de obras sobre arte plástica, sobre cinema, um homem muito envolvente. Mas o que ele deixa, o legado maior que ele deixa, é o humanismo de sua poesia. Ferreira Goulart, numa entrevista, ele disse o seguinte: perguntaram para ele, para que serve a poesia, né? Ele disse, a poesia serve para a gente suportar a vida, porque a poesia tem a capacidade de transformar
a tristeza em alegria. Ok, Eu acho que com chave de ouro ele disse muito bem o que nos conforta é isso. A poesia dá essa possibilidade de a gente poder pensar no amanhã. Ok, né? muito obrigado, professor Alberico Carneiro, professor de literatura, escritor, que tem uma vasta publicação sobre Ferreira Goulart. Obrigada pelos seus esclarecimentos. Eu que agradeço.